tem jogo, certo? Vamos lá. Pessoal, Oráculo, coloca na telinha para mim, por gentileza. Na última aula, a gente já viu essa imagem. Vocês lembram dessa imagem? A gente já viu que seria o fluxo de energia. Isso. Vimos que os seres vivos precisam de energia para exercer as suas funções do dia a dia. E essa energia, ela é adquirida por meio da alimentação e da absorção de nutrientes existentes nos alimentos, certo? Aqui tem um exemplo de um fluxo de energia. Então, aqui, ó, o sol. Então, a planta, ela se alimenta, né? Através da fotossíntese. Então, olha aqui, ó. É o fluxo de energia vindo. Então, ela gasta essa energia para sobreviver, certo? Mas quando vem o gafanhoto e se alimenta, essa energia é transferida. E assim sucessivamente, ó. O gafanhoto gasta sua energia para suas atividades diárias, mas quando o sapo se alimenta dele, a energia é transferida. E é assim que funciona a cadeia alimentar. Vocês estão lembrados? Nós falamos sobre isso na última aula de ciências. Todo mundo lembra? Sim, ótimo. O Jonathan falou que lembra, o Luiz Henrique também. Isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. E o que você come? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que você come. O que alguns animais comem? Vamos lá. Os animais, eles podem ser classificados pelo tipo de alimento que consomem. Vocês sabiam disso? Então, dependendo do alimento que eles consomem, eles podem ser classificados. A gente também falou superficialmente sobre isso na nossa última aula de ciências. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, certo? Então, temos os herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Nossa, professora, quanto nome difícil. Sim, mas agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um deles, então vai ficar fácil, certo? Aqui a gente tem herbívoros. Quem são os herbívoros? Eles se alimentam de plantas, folhas, frutos, sementes e raízes. Aqui nós temos um exemplo, que é o gafanhoto, aqui nessa imagem. Ele é um herbívoro. Mas nós temos outros, pessoal. Existem outros herbívoros, como... A professora vai colocar alguns exemplos aqui, tá? A abelha. A abelha é um herbívoro. Que mais, professora? Nós temos a cabra. A cabra também é. E será que alguém no chat consegue me responder que consumidor são esses herbívoros? Ele é um consumidor primário, ele é um consumidor secundário, ele é um consumidor terciário. Quem assistiu a nossa última aula de ciências sabe disso. E aí? Começou a vir Daniel, Rafael, Vitor Hugo, primário, é isso mesmo. Os herbívoros normalmente são primários, certo? Isso, o chat já tá bombando, todo mundo falando primário. Por isso que eu gosto da hashtag galerinha do quarto ano. Porque eu nem preciso terminar a pergunta, vocês já vêm com a resposta, porque vocês arrasam, certo? Então, vamos continuar, pessoal. Não é só os herbívoros que nós temos que conhecer. Olha essas imagens, que lindas! O professor escolheu imagens lindas hoje para vocês, hein? Para a gente entender tudo. Agora, nós temos os carnívoros. Quem são os carnívoros? Eles se alimentam de outros animais. Os carnívoros costumam matar os animais que lhes servem de alimento. Aqui, nós temos dois exemplos, a onça e o tubarão. Alguém será que consegue me dar mais algum exemplo de carnívoro aí no chat? E aí, pessoal? Me deem exemplos de carnívoros. O leão, o tubarão, o tigre. Isso mesmo, eu estou olhando todas as respostas de vocês. O urso, o lobo. Teve alguém que falou o urubu? Não, o urubu ele vai aparecer na nossa aula, mas não na parte de carnívoro, pessoal. Onça. A professora vai colocar alguns outros exemplos aqui de carnívoros. Nós temos... Ó, vou surpreender vocês agora, hein? Eu duvido que vocês sabiam que esse animal era carnívoro. Olha só, coruja. E aí, vocês sabiam que a coruja é carnívoro?
É um animal carnívoro? E aí? Não sabiam? Não, né? Eu sabia que eu ia surpreender vocês. Olha, um outro animal carnívoro. A professora vai colocar aqui em cima. Pelicano. Vocês sabiam que o pelicano é carnívoro? Eu quis trazer alguns animais mais diferentes para vocês poderem entender. Não sabia, né? Olha lá, a Maria Clara falou que não sabia, o Jean falou que não sabia. É isso mesmo, a aula de ciências é assim, gente. A gente vai descobrindo coisas novas, tá? O jacaré. Vocês sabiam que o jacaré é carnívoro? O jacaré eu acho que vocês já sabiam, né? O jacaré é mais fácil, né? Ah, o jacaré eu sabia. O Murilo falou que sim, o Iago também. O jacaré é mais fácil, né? Mas a gente falou até agora de herbívoro e de carnívoro. A gente tem um próximo para falar, que é o onívoro. Vamos lá, pessoal. Onívoros. Quem são os onívoros? Se alimentam tanto de outros animais como de plantas. Esses são os onívoros. Olha o exemplo aí na telinha para vocês. Aqui nós temos o tucano, que pode sim se alimentar de pequenos animais, mas também de vegetais e plantas. E também o porco. É verdade, o porco ele pode se alimentar de pequenos animais e também pode se alimentar de plantas e vegetais. Esses são os onívoros. Será que alguém tem mais alguma ideia de onívoro para mim? E aí, pessoal? Onívoro. Tartaruga? O Carlos falou chimpanzé. A Daniele falou gavião. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos ver se vocês sabem. Morcego. O morcego é onívoro. Vocês sabiam? E aí, pessoal? Olha, eu não vi o nome de quem me respondeu. É uma pena. Mas alguém falou assim, o ser humano. Verdade. O ser humano ele pode se alimentar de carne e pode se alimentar de vegetais. Ele pode se alimentar dos dois. Então, sim, ele é um onívoro. Mas ele também pode ser um herbívoro, caso ele seja vegetariano. Não é? É, isso mesmo. Muito obrigada a quem falou ser humano. Olha um outro animal onívoro. Jabuti. E aí, pessoal? Jabuti, vocês sabiam? Que o jabuti é o rato? Será que o rato se alimenta de carne? Eu nunca pensei nisso, hein? Acho que eu vou pesquisar, hein? Fica aí a dica. Alguém colocou rato e o rato eu nunca parei para pensar. A gente tem que pesquisar sobre isso, hein? Porque, na verdade, o conhecimento é feito dessas coisas. Quando surge uma dúvida, a gente tem que ir atrás da resposta. É assim que se forma o conhecimento. A professora nunca procura saber do rato. Então, agora me surgiu essa, acho que eu vou caçar essa resposta, hein? Verdade. Boa ideia. Mas temos mais um aqui para mostrar para vocês, que é onívoro, que é o avestruz. E aí? Vocês sabiam que o avestruz também é um onívoro? Sim, mas eu vou agilizar, senão vai ficar pouco tempo para o nosso jogo, hein, pessoal? Vamos lá. A gente ainda tem mais uma classificação para falar, que são os detritívoros, que se alimentam de restos de plantas e de restos de animais em decomposição. Os detritívoros também se alimentam de fezes de outros animais. Olha aqui, na telinha a gente tem dois exemplos. O urubu e as moscas. Lembra que eu falei que o urubu ia aparecer, mas não era ali, naquela parte? Olha aqui onde o urubu aparece. É isso mesmo. Então, eles se alimentam daqueles animais que já morreram e estão em decomposição, certo? Também pode se alimentar de fezes, certo? Temos mais animais detritívoros. E aí, quem pode me dizer? Quem pode me dar algo? Eu sei que teve uma menina, se eu não me engano, o nome dela era Maria, que falou um aqui, que é a... Vou colocar aqui na lousa para vocês. Hiena. Hiena. É isso mesmo. A hiena também é. Olha um outro animal. Coiote. O coiote também é. Isso mesmo. É um animal detritívoro. Agora está ficando claro onde cada animal se encaixa nessa cadeia alimentar. Porque vocês precisam desse conhecimento para a gente fazer o nosso jogo. Tá claro? Sim, o Felipe falou que sim.
Então, já que o Felipe está pronto, eu imagino que a hashtag Galerinha do Quarto Ano está pronta. Então, vamos começar, pessoal. Que tal jogar? Sim ou não? Que tal jogar? Eu adoro jogos. Então, vamos lá. Você sabia que existem inúmeras possibilidades na cadeia alimentar? E que um mesmo animal, ele pode se alimentar de inúmeros seres vivos? Mas ele também pode servir de alimento para vários outros. Que tal jogar o jogo da cadeia alimentar, hein, pessoal? Antes da gente começar o jogo, eu quero só explicar o que eu acabei de falar. O mesmo animal, ele pode se alimentar de vários outros animais, mas ele também pode servir de alimento para alguém. Tá dando para entender? Bora pro jogo? Bora! Vamos lá! E aí, pessoal? Oráculo, coloca na telinha para mim, por favor. O jogo vai ser o seguinte. Primeiro, observem essas formas. Temos aqui uma verdura. Eu não vou falar o nome assim certinho, tá? Porque eu coloquei uma verdura, mas é uma verdura de um modo geral. Então, a gente tem uma verdura, coelho, um gavião. Aqui a gente colocou... Eu coloquei uma árvore, mas é como se fosse folhas, tá? Folhas, tem uma lagosta, uma onça, uma foca, uma borboleta... Temos algas, temos uma cobra, temos um pinguim, uma zebra, uma bactéria e um sapo. Todo mundo conseguindo ver? E vocês viram que aqui eu tenho um quadrado? Quem vai formar uma ideia de cadeia alimentar é o chat. O chat vai começar com o primeiro, vai me dar uma primeira ideia. Eu anoto no quadro e a gente tem que fechar uma cadeia alimentar com esses seres aqui de trás, certo? Por onde o chat quer começar? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler agora, diferente, na minha cabeça. Eu vou dar a ideia do primeiro ser, do primeiro da cadeia alimentar, e vocês continuam, tá? Então, eu vou começar com... Eu vou começar com as algas. E aí? Quem se alimenta das algas? Agora é o chat que responde. E aí? Quem vai se alimentar das algas? Comecei pelas algas. Alguém falou peixe, mas eu não tenho peixe aqui no meu quadro. Então, não pode ser peixe. Tem que ser alguma coisa que tá aqui, ó, no meu quadro. Ana Luísa falou lagosta. E todo mundo que falou lagosta, parabéns, tá? Isso mesmo, lagosta. E quem vai se alimentar desta lagosta? E aí, pessoal? Depois da lagosta... Júlia falou pinguim. É isso mesmo, Júlia. Opa, olha a professora escrevendo aqui. Espera aí. Sim. Pinguim. E depois do pinguim, pessoal? Quem se alimenta do pinguim? Quem se alimenta do pinguim? Espera aí. Não, assim mesmo, pinguim. Ah, tá, faltou o, é verdade. Ó, a professora escrevendo errado, gente. Pinguim. Quem se alimenta do pinguim? Deu tempo para vocês pensarem. O Rafael falou certo. Quem mais? A Laís. O Augusto. Falaram foca. E tem um ser que é comum para todos da cadeia alimentar. E depois da foca? Lá, eu vou dar uma ideia. Quando a foca estiver bem velhinha, sabe? Tiver capenga e, infelizmente, acontecer dela bater as botas. E aí, quem que se alimenta dessa foca? Tem, tá no meu quadro, bactérias. Passou bem rápido. Ana Luísa, João, é isso mesmo. Agora, o oráculo vai colocar na telinha e eu quero que vocês tirem um print dessa nossa ideia de cadeia alimentar. Que é legal depois vocês estarem registrando no caderno, hein, pessoal? Tira um print agora, uma foto e registrem depois no caderno. Mas, professora, é só isso o jogo? Não, calma. Vamos para mais uma. A professora, de novo, vai dar a primeira ideia. Vou começar com esse aqui, ó.
verdura. Comecei minha cadeia alimentar com a verdura. E aí, qual é a ideia de vocês? Como a gente continua essa? Gabriel falou certo, o Jorge falou certo, Sofia, é isso mesmo. Vamos continuar com o coelho. O coelho se alimenta da verdura. E quem se alimenta do coelho? Qual é a ideia de vocês? Quem se alimenta do coelho? Não chegou aqui, chegou. Maria Clara falou a resposta certa. Kelvin, o chat está bombando. Poliana, é isso mesmo. A cobra. E aí, será que nessa cadeia alimentar a gente tem alguém que se alimenta da cobra? Qual é a ideia de vocês? Vocês acham que tem ou não tem? E aí? A águia, o gavião, sim, isso aqui pode ser um gavião, uma águia. A gente colocou só para ilustrar. Gavião. Vamos lá. E por fim, o gavião tá velhinho, tá capenga, não voa mais. Coitado dele, bateu as botas. Quem que se alimenta dele? Rodrigo falou. Quem mais? O Douglas, o Pedro, a Helena. Isso mesmo, bactérias. É isso mesmo. Mais um printzinho agora para vocês. Vamos lá. Mais uma ideia de cadeia alimentar. Lá quando vocês voltarem para a escola, que a pro de vocês falar, vamos trabalhar cadeia alimentar. Olha quantas ideias vocês já têm. Hein, pessoal? Vamos fazer mais uma? Sim ou não? O que vocês querem? Mais uma? Vamos? Vamos fazer. Eu quero começar agora com as plantas, de um modo geral. Aqui eu coloquei uma árvore, mas plantas, de um modo geral. E aí, quem se alimenta das plantas? E aí, qual é a ideia de vocês? Qual é a ideia do chat mais rápido do Oeste? Borboleta. A Nicole falou borboleta. A Giovana falou borboleta, o Leonardo também. Tá bom, vou começar com a borboleta, então. A gente ainda não usou, né, a borboleta, né? Então, vamos usar a borboleta. E quem se alimenta da borboleta? O Augusto, foi o primeiro a falar aqui. Maria, o Felipe, Miguel, Ingrid. Muito bem. O sapo, que a gente também não usou ainda, né? E quem se alimenta do sapo? E aí, pessoal? E agora? Gabriele, tô vendo aqui Ana Júlia, Rebeca, a cobra. Vocês estão feras em cadeia alimentar, hein? Cobra. E aí, eu quero continuar. E quem vai se alimentar da cobra? A gente já falou, inclusive, sobre esse animal. Quem é que vai se alimentar da cobra? O gavião, o Rubens falou. Isso mesmo. Gavião. E, por fim, para acabar essa nossa cadeia alimentar, o gavião ficou velhinho, infelizmente, não consegue mais voar. E aí a Amanda já me deu a resposta que a bactéria veio e... Nhau. É isso mesmo. Gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Pro, a gente não usou a zebra. Pro, a gente não usou algum outro animal, a onça, por exemplo. Não tem problema. Aqui foram algumas ideias que eu queria que vocês percebessem que a cadeia alimentar a gente pode envolver vários animais e que o mesmo animal pode se alimentar de vários outros animais e também ele pode servir de alimento para outros animais. Vocês conseguiram entender essa parte? Sim? Sim. É isso mesmo. E, inclusive, esse jogo dá para vocês fazerem em casa. Selecione alguns animais, alguns vegetais, algumas plantas, façam algumas combinações e joguem com os irmãos, com os colegas. Não pode, né, aglomerar agora, né? Então tem que ser aquele coleguinha que está ali perto, sempre está convivendo, ou com os pais, com as tias, com os tios.
e façam esse jogo. Acho que vocês vão gostar bastante. Mas, espera aí, pessoal. Vamos lá? A gente vai falar sobre o ecossistema. Já ouviram falar sobre o ecossistema? Bem rapidinho, tá? Cada troca da cadeia alimentar, porque o que a gente acabou de mostrar foi uma troca da cadeia alimentar. Então, cada troca da cadeia alimentar, ela acontece num ecossistema distinto. E cada ecossistema tem as suas próprias características, como o clima, a vegetação e animais adaptados àquele ambiente. Eu quero chamar a atenção para vocês, por exemplo, o ecossistema marinho, né, que a gente está falando de oceanos, de mar, tem o ecossistema aquático, que aí a gente está falando de rios e de lagos, e tem o ecossistema terrestre, que a gente está falando da terra, que são floresta, desertos, savanas, certo? Então, cada ecossistema tem uma característica, certo? Todos os ecossistemas mantêm um fluxo de troca de energia e um ciclo de renovação. Essa é a cadeia alimentar. Ficou claro? Vamos então agora à nossa sugestão de atividade? Oráculo, coloca na telinha para mim, por favor. Pesquise e crie uma cadeia alimentar marinha, diferente da mostrada na aula de hoje. Então, qual que é a ideia? Pode deixar na telinha, Oráculo, pode deixar. Isso. Você vai criar uma cadeia alimentar marinha, pode desenhar, faz bem colorido, isso mesmo, faz as suas combinações lá da cadeia alimentar marinha, marca a professora, hashtag professora Aline Gak, marca eu no CMSP, posta nas redes sociais dos responsáveis, marca pro que eu quero ver.